Bom, pessoal, todo mundo aqui sabe que a Sony não sabe o que fazer com o Homem-Aranha e tá completamente despreparada para fazer algo envolvendo esse personagem. Porque a gente não sabe qual que é o plano da Sony nesse momento, mas nesse exato momento a Sony sabe que tá muito difícil de continuar o universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha. Porque, claro, a Sony tem um acordo com a Marvel que esse acordo meio que não permite a Sony utilizar o Homem-Aranha nos filmes dela. Então meio que tudo ficou uma bagunça. Porque a Sony ficava colocando referências dos Homens-Aranha nos seus filmes, né? Como, por exemplo, a gente teve lá no trailer de Morbius, né? Uma referência aí ao Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? Que apareceria lá o Homem-Aranha do Tobey Maguire numa pichação na parede, né? Tanto que no filme do Venom também, a logo do Clarim Diário é a logo do Clarim Diário dos filmes do Tobey, né? E o símbolo da Oscorp é o símbolo da Oscorp do Andrew, né? Ou seja, nos filmes da Sony eles estavam colocando referências a esses dois Homem-Aranha, o Tobey e o Andrew, né? Tanto que Madame Teia, a gente tinha o rumor, né, de que teria uma cena pós-crédito de que no filme, né, que apareceria o Homem-Aranha do Andrew, né? Também tinha rumores de que o Homem-Aranha do Tobey apareceria e que um desses Homens-Aranhas aí seria o Homem-Aranha principal aí da Sony, tanto que a gente não sabe se isso é real, tá? Mas o que a gente sabe é que a gente teria sim, né, um Homem-Aranha na Sony. Inclusive a Sony queria sim que o Homem-Aranha fosse o Andrew Garfield. Inclusive eles colocavam sim referências do Homem-Aranha do Andrew nos filmes, né? Tanto que o plano inicial era, né, pro Andrew Garfield ser o Homem-Aranha da Sony e tudo mais, né? Que tudo o que eles estão fazendo aqui era o que eles queriam ter feito utilizando o Andrew Garfield lá depois de O Espetacular Homem-Aranha 2. Só que esse plano acabou indo pro ralo e o próprio Kevin Feige convenceu a Amy Pascal de que o plano com Andrew Garfield não ia dar certo, e então eles resolveram criar um novo Homem-Aranha, que no caso é o Tom Holland. Só que, como eu disse, parece que a Sony, depois de todos esses anos, queria dar continuidade a esse plano que eles tinham com o Andrew, né? Porque eles colocavam referências ao Andrew e ao Tobey também nos filmes da Sony. Só que a Marvel ia lá e cortava tudo, cortava essas menções, cortava essas referências. E eles resolveram colocar o Abutre do UCM lá no filme do Morbius, né? Pra dizer pra gente de que, de alguma forma, o Homem-Aranha que estaria presente ali naquele universo é um Tom Holland. Porque assim, né? Eu te garanto que o que a gente poderia ter era o Homem-Aranha 4, né, o Homem-Aranha Tom Holland ali sendo o Homem-Aranha da Marvel, e a gente poderia ter o Tobey ou o Andrew, ou quem sabe os dois na Sony, né? Só que acontece que o Kevin Feige, né, a Marvel aí não permite que isso aconteça, porque eles acham que se colocassem vários Homens-Aranhas ao mesmo tempo, né, tendo, por exemplo, um espetacular Homem-Aranha 3, Homem-Aranha 4 do Tobey e ao mesmo tempo Homem-Aranha 4 do Tom Holland, né, isso meio que ofuscaria aí o brilho do Tom Holland, né, deixaria o público muito dividido e isso acabaria sendo meio ruim pro UCM. Mas e se eu te falar, mano, que eu criei aqui o plano perfeito pro Homem-Aranha na Sony, que vai, mano, beneficiar tanto a Sony quanto a Marvel, e é isso que eles poderiam fazer. Que a gente poderia ter sim um Homem-Aranha na Sony, ou melhor, mais de um Homem-Aranha nos filmes da Sony, porque o que eu pensei é o seguinte: a real é que a Sony ela não precisa ficar investindo em filmes como Morbius, Madame Teia, Kraven o Caçador, El Muerto. Não, a Sony não precisa de nada disso, porque o que dá lucro mesmo é o Homem-Aranha. E acreditem, a Sony sabe que não tá dando lucro esses filmes. A Sony sabe muito bem. E ela pode romper o acordo com a Marvel a qualquer momento, porque, mano, a Sony sabe que ela tá perdendo dinheiro. E se o que eles estão fazendo agora não tá dando dinheiro, eles com certeza vão mudar os planos. E eles podem romper esse acordo com a Marvel a qualquer momento. Eles podem fazer isso, pegar o Homem-Aranha pra eles e fazer o que eles quiserem com o Homem-Aranha. Mas temos aqui duas possibilidades muito boas do que poderiam acontecer, tá? Porque assim, né, saiu uma notícia um tempo atrás de que a Sony queria estar aí replicando o que foi Homem-Aranha Sem Voltar Pra Casa, né, replicando o que foi No Way Home. Porque com as informações que a gente tem, né, a Sony queria colocar o Tobey e o Andrew de novo, né,
com o Tom Holland em Homem-Aranha 4. Queria repetir aí o Aranhaverso. Queria colocar aí 2 Homens-Aranhas em Homem-Aranha 4. Já o Kevin Feige não quer que isso aconteça. O Kevin Feige quer que o Homem-Aranha 4 do Tom Holland seja um filme mais pé no chão, que tenha só o Tom Holland como Homem-Aranha, sabe? Que seja um filme aí mais pé no chão, mais um lado mais urbano da Marvel, que é o que o Tom Holland quer também. Então eles estão aí nesse cabo de guerra, né? Vendo aí quem que vai vencer, porque já a Sony quer Tobey e Andrew em Homem-Aranha 4 do Tom Holland. Já a Marvel não quer isso. Porque eu vou dar minha opinião aqui pra vocês, cara. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que Tobey e Andrew e Homem-Aranha 4 do Tom Holland não ia funcionar muito bem. Porque já foi. Sim, os dois foram muito importantes pro Homem-Aranha do Tom Holland, pra ele crescer como herói e finalmente ser o amigão da vizinhança que a gente conhece. Mas eles eram necessários só ali naquele momento. Foram necessários só em No Way Home. Agora já não tem essa necessidade. Sim, a gente quer muito que os três se encontrem de novo e eles vão se encontrar, mas eu acho que isso deve acontecer em outro filme, em Guerras Secretas, tá ligado? Eu acho que é o momento certo pra isso e não em Homem-Aranha 4. Mas ao mesmo tempo isso é um perigo porque pode cancelar Homem-Aranha 4, porque assim, se as coisas não forem do jeito que a Sony quer, cara, a Sony tem muito mais chance de ganhar essa briga, porque o Homem-Aranha é dela, então se as coisas não forem do jeito que a Sony quer, eles vão romper o acordo, vão pegar o Homem-Aranha de volta e vão aí fazer o que eles quiserem com o Homem-Aranha. E agora a gente não sabe quais são os planos da Sony. Como que o Homem-Aranha fica nesse universo dela? Onde é que ele tá? O Homem-Aranha não existe ali. Tipo, não faz sentido, não faz nem um pouco de sentido aí o Abutre indo pro universo do Morbius, falar sobre o Homem-Aranha e o Morbius entender. Não faz sentido, beleza? Não faz nada, não faz nem um pouco de sentido. Então a Sony tá perdida, né? Eles querem trazer o Homem-Aranha pro universo dela, querem lá colocar o Homem-Aranha, só que a Marvel não tá permitindo. Então o que eles estão fazendo? Estão investindo em filmes como Venom, Madame Teia, Morbius, Kraven, e isso não tá dando certo. Então tenho certeza que a Sony vai mudar esse pensamento dela, porque a Sony tá completamente perdida. Eles querem fazer um universo do Homem-Aranha, mas não estão conseguindo. Não estão conseguindo. E ela sabe disso. Mas claro, agora eu cheguei aqui, o Felipão chegou na área pra, mano, dar ideia perfeita do que poderia acontecer, do que deveria acontecer. E são duas possibilidades, aqui são duas ideias. E o melhor de tudo, que a gente teria mais de um Homem-Aranha, porque o Tom Holland poderia continuar aí na Marvel, pode ter o Homem-Aranha 4, 5, 6, pode ter. Porque seria muito melhor se a gente tivesse um Homem-Aranha na Sony. A gente poderia ter o Homem-Aranha do Andrew Garfield na Sony de volta aí, participando, fazendo um espetacular Homem-Aranha 3. A gente poderia ter a continuação dessa história, porque é o que o público quer ver. Então, a minha solução é o seguinte: deixa aí o Homem-Aranha 4 do Tom Holland acontecendo, deixa aí o Tom Holland como Homem-Aranha na Marvel, e agora pega o Andrew Garfield, coloca na Sony e faz um espetacular Homem-Aranha 3. Melhor, a gente poderia ter também um Homem-Aranha 4 ao mesmo tempo acontecendo, ao mesmo tempo que espetacular Homem-Aranha 3 e o Homem-Aranha 4 do Tom Holland, né? E eu já vou explicar isso pra vocês agora, tá? Eu já vou chegar lá. Nessa ideia, a gente poderia ter o espetacular Homem-Aranha 3 acontecendo, ok? Ou também o Homem-Aranha 4 do Tobey, porque é isso que a gente quer ver. Então a gente poderia ter esses dois filmes do Homem-Aranha, essas duas continuações aí. Mas eu acho que eles poderiam fazer como fizeram lá no Way Home, porque em No Way Home, né, o Andrew e o Tobey, eles tiveram ali influência na parte criativa, né? Eles ali tiveram influência do que eles queriam pro Homem-Aranha deles, do que eles queriam ali pra continuação da história do Homem-Aranha deles. Eles deram ideias, então eu acho que isso poderia ter. Se tivesse um espetacular Homem-Aranha 3, eu acho que poderia ter isso, ok? Eu acho que poderia ter isso, o Andrew ali participando ali da parte criativa da história dele, da história do Homem-Aranha dele e o que ele queria pro terceiro filme. Assim como eu acho que o Mark Webb poderia ter, tipo, mano, liberdade criativa total, 100% de liberdade criativa pra poder fazer o que ele quiser. Então a gente poderia ter aí um espetacular Homem-Aranha 3 que poderia aí se passar aí nesse universo da Sony, né? Eles poderiam fazer alguma coisa pra colocar ali
o Venom, Madame Teia, enfim, todo esse pessoal no mesmo universo do Andrew, né? Mas agora, a gente poderia ter também um Homem-Aranha 4 do Tobey ao mesmo tempo que o espetacular Homem-Aranha 3 do Andrew e o Homem-Aranha 4 do Tom Holland. Porque assim, ó, vamos isolar aqui o Tom Holland e deixa ele na Marvel, tá? Vamos focar aqui na Sony, ok? Seguinte, por mais que eu queira ver aí um Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha 3 do Andrew, que eu quero muito que vai acontecer, o que eu mais quero que aconteça, e a gente tem quase 100% de certeza que o Homem-Aranha 4 do Tom Holland vai acontecer também, né? A gente tem quase 100% de certeza aí que ele volta como Homem-Aranha. Eu acho que é muito mais provável, cara. Eu acho que tem muito mais chance de um Homem-Aranha 4 do Tobey acontecer, porque é o seguinte. O próprio Sam Raimi falou que ele faria um Homem-Aranha 4, mano. Ele iria dirigir um Homem-Aranha 4, ele queria fazer esse filme. E ele faria, mano. Se chamassem ele pra fazer, ele faria. O próprio ator aí do Homem-Aranha, né, ele participou aí de uma entrevista e falou que existe sim chances de um Homem-Aranha 4 acontecer. Ele falou isso. E uma entrevista aí, né, o ator, né, uma entrevista aí com o comic book, o Thomas Hayden Church, né, que é o nome dele, comentou que ainda acredita que o Homem-Aranha 4 pode ser feito com o Sam Raimi e o Tobey Maguire, né. Ele também disse que não recebeu um convite para reprisar o papel do Homem-Aranha, mas que existe chances aí de um quarto filme ser feito. Inclusive ele falou sobre isso, eu vou trazer aqui a notícia pra vocês, né? Ele falou o seguinte, abre aspas: existem alguns rumores de que eles poderiam me pedir pra fazer outro Homem-Aranha, e eu faria isso em um instante. Você sabe, eles nunca me pediram pra aparecer em outro filme da Marvel. Mas, você sabe, acho que Sam vai fazer outro Homem-Aranha com Tobey Maguire. E é esse que eles tinham uma opção para eu fazer o Homem-Aranha 4 quando haveria um Homem-Aranha 4. Eles tinham a opção de eu voltar. Então, se isso acontecer, seria fantástico. Estou ficando um pouco velho. Foi isso aí que ele disse, gente. Fecha aspas aí. Então ele falou que acha que o Sam Raimi vai fazer um Homem-Aranha 4 com o Tobey. E que, mano, se pedissem pra ele voltar, ele faria no mesmo momento. Ele voltaria como Homem-Aranha. A gente sabe que ele voltou aí como Homem-Aranha em Sem Volta Pra Casa, só que o ator não tava lá, né? Eles reutilizaram cenas aí lá de Homem-Aranha 3, quando ele aparecia. Quando aparecia o rosto dele, foram cenas reutilizadas. Então, gente, ele falou aqui que ele faria, sim, o Homem-Aranha 4 do Tobey. E que ele falou que acha que o Sam Raimi vai fazer. Ele falou aqui que ele iria aparecer, né? Que tinha a opção dele aparecer em Homem-Aranha 4... lá quando ia ter o Homem-Aranha 4 lá antigão, lá em 2011. Aí eu já acho um pouco confuso, né, porque a gente sabe, né, com as informações que a gente tem, o Homem-Aranha não apareceria naquele filme. Mas enfim, né. Inclusive o próprio Tobey Maguire já falou uma vez que, mano, ele faria sim um Homem-Aranha 4 se chamassem ele, que ele voltaria pra esse personagem. É um personagem que todo mundo ama o Tobey como Homem-Aranha, e ele disse aí que ele faria assim, tá ligado? A própria Kristen Dustin aí falou em entrevista também que, mano, que se pedissem pra ela fazer esse filme, ela faria esse filme no mesmo instante, porque esses filmes dão muito dinheiro e ela tem filhos aí pra sustentar em casa. Ela foi sincera, tá ligado? E realmente, esses filmes dão muito dinheiro. Então, mano, Tobey falou que volta, Sam Raimi quer fazer, tá ligado? Kristen Dustin aí também falou que faria o filme, então, véi. E o próprio Sam Raimi falou aí também que se o Homem-Aranha 4 acontecer, vai ser no momento certo. Então, cara, acredito aí que pode ter um Homem-Aranha 4. E mesmo se não tiver o Homem-Aranha 4 ou o espetacular Homem-Aranha 3, eles poderiam fazer o seguinte, tá? Outra ideia aí. Eles poderiam pegar o Homem-Aranha do Andrew Garfield, em vez de fazer um filme próprio, eles poderiam contar a história dele meio que em outros filmes. Ele poderia ser um Homem-Aranha aí. Eles poderiam continuar fazendo filmes de vilões e tudo mais, né? Tipo Venom, Kraven, enfim, o vilão que eles quiserem. Porém, eles poderiam colocar aí o Andrew Garfield, né? O Homem-Aranha do Andrew nesses filmes aí, pra fazer participações. Daí a gente não teria um outro filme do Homem-Aranha, não um espetacular Homem-Aranha 3, mas a gente teria o Homem-Aranha participando desses filmes. É uma ideia boa, que eu já falei aqui no canal uma vez que eu acho que poderia acontecer. Óbvio, eu prefiro um filme dele próprio, mas também acho que ele poderia fazer isso aí acontecer, também acho que poderia. Agora em relação ao Tom Holland, tá? Eu sei muito bem, né, que eles têm essa preocupação de fazer outros filmes de outros Homens-Aranhas aí, né? Que é o que a Sony quer fazer. A Sony sempre, tipo, volta pro Andrew Garfield ou volta pro Tobey, né, nos filmes dela. Mas
é o seguinte, né? Eu sei que existe essa preocupação aí que se tiver outros filmes de Homem-Aranha, o pessoal não se interessar pelo Homem-Aranha do Tom Holland, né, sabe? O público fica dividido e não achou o Homem-Aranha do Tom Holland interessante e isso não agregar muito pro UCM. Mas agora eu acho que é o seguinte, sabe? Eu acho que se os filmes do Tom Holland forem bons, né? Os próximos filmes aí forem bons, eu acho que ele vai se sustentar sozinho, sabe? Eu acho que não vai dizer muito isso. E eu acho que se os outros filmes do Tom Holland forem bons, eles vão se sustentar sozinho. E poderia ter um Homem-Aranha 4 do Tobey, o espetacular Homem-Aranha 3 do Andrew. E ao mesmo tempo, o Homem-Aranha 4 aí do Tom Holland fazendo muito sucesso. Ele fazendo sucesso como Homem-Aranha. Sim, teria sim essa comparação de qual Homem-Aranha é o melhor. Mas cara, do mesmo jeito eu acho que os filmes do Tom Holland poderiam se sustentar. Então é só uma ideia aí que eu tive que eu acho que poderia acontecer, né? Essas duas ideias aí. Mas bom, pessoal, comenta aí a sua opinião, o que você queria que fosse, o que você queria que acontecesse aí, o que você queria que a Sony fizesse. Comenta aí, deixa aí nos comentários. E bom, pessoal, esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, falou, fui e tchau!